Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Emagrecimento Inteligente. Meu nome é Marcela Mello, eu sou nutricionista, mas eu gosto muito de uma abordagem mais holística do ser humano. O que isso significa? Significa que eu gosto de olhar para você por inteiro, entendendo que você cumpre vários papéis na sua vida, não só o papel de homem, de mulher, de namorada, de esposa, o marido, mas também de amigo, no seu lugar de trabalho, é uma outra função que você tem, é um outro papel. E ainda dentro de um relacionamento a gente cumpre inúmeros papéis, ainda dentro da nossa própria casa a gente cumpre vários papéis. Então, o nosso psique, vamos dizer assim, ele está formatado por inúmeros personagens ou por inúmeros arquétipos que todos nós temos. De que maneira não correlacionar a nutrição com isso tudo? Então, há muitos anos no consultório, eu venho percebendo que o emagrecimento de fato, ele só acontece quando a gente consegue olhar para todos os corpos. Caso isso não aconteça, o emagrecimento continua sendo aquele efeito sanfona, sabe? A gente vai num profissional, faz todos os tratamentos, emagrece 5, 10, 15, 20 quilos, mas a manutenção desse peso não é feita de maneira adequada, justamente porque a gente não resolveu as nossas questões internas. E muitas dessas questões internas estão correlacionadas lá com aqueles nossos arquétipos. Mas, então eu preciso, para que você entenda tudo que eu tô falando, tudo que eu falo, eu preciso que você siga aqui o canal e toda semana quando eu posto aula, cada aula é um tema diferente e aí você vai conseguindo entender toda essa abrangência do tema, porque sim, é um tema muito extenso. Imagina, a gente falar de condutas, de pensamentos e sentimentos humanos correlacionados com a nossa alimentação. Então imagina a complexidade disso tudo, mas me encanta muito e é isso que eu amo fazer. Bom, eu vou trazer hoje para vocês uma aula mais prática, mais fisiológica, e que ela pode ser de 5 minutos até um curso, uma pós-graduação inteira de anos e anos, porque é um tema muito extenso e eu quero simplificar o máximo possível e deixar essa aula mais leve e curta também, para você poder aproveitar bastante conhecimento num curto espaço de tempo. Nós vamos falar sobre função intestinal. Para que você já comece gravando isso, pega um papel, uma caneta, anota e grifa com texto isso tudo na sua cabeça, que eu vou te falar agora. Você precisa, sim ou sim, não existe desculpa, você precisa ir ao banheiro todos os dias. Ir ao banheiro, fazer cocô, evacuar, número 2, o que você quiser chamar. O que não dá é para você passar 2 dias sem ir ao banheiro. E recentemente eu atendi uma pessoa que fica 1 semana sem ir ao banheiro. Então, gente, essa é uma realidade de muitas pessoas, mas que quando a gente fala de saúde intestinal e você com uma frequência semanal, ou seja, 1 vez por semana, não dá para dizer que a gente vai conquistar a saúde ou que a gente vai emagrecer de maneira saudável. Então, no mínimo, você precisa ir ao banheiro 1 vez por dia. Mas, Marcela, qual é o ideal? O ideal é que você coma e vá para o banheiro. Mas cada vez que você vai ao banheiro, a formação do seu bolo fecal precisa acontecer. Ou seja, todas as vezes que você vai ao banheiro para evacuar, você precisa produzir uma linguicinha, uma salsicha. E eu preciso que você comece a reparar na qualidade dessa salsicha que você produz. O que eu tô querendo dizer? Quais são os aspectos que vão nos ajudar a identificar se você tem uma desbiose intestinal, uma hiperpermeabilidade intestinal? Você precisa olhar coloração, então ela não deve estar muito esverdeada ou amarelada.
Isso vai mostrar pra gente alguns sinais hepáticos por conta da sua vesícula biliar. Então, ela tem que estar marrom, cor de cocô, não muito clara, nem muito escura. Sabe aquela cor de burro quando foge, que todo mundo fica meio na dúvida? Mais ou menos por aí. Ela não pode ter muitas ranhuras, ou seja, essa salsicha que você está produzindo, ela precisa ser úmida. Ela não pode estar muito seca, cheia de estriazinha, como se fossem fissuras, né? Então, uma salsicha, quanto mais lisa, melhor. Ela precisa ser um bolo fecal. Eu já tive pacientes que faziam volumes muito grandes, então a salsicha dele era dividida em duas partes, mais ou menos. Até aí a gente vai entendendo que tudo bem, dependendo do volume das fezes. Mas o que você não pode, de jeito nenhum, é ficar fazendo pedacinhos em pedacinhos, ou até mesmo umas fezes mais líquidas que não formam ainda o bolo fecal, aquela massa. Se você, então, tem fezes muito duras, muito ressecadas, muito escuras, cheias de estrias, não é o ideal. Ao passo que, se você tem fezes que são muito moles, não consegue fazer formação do bolo fecal, ela é toda espedaçada, e ainda por cima tem pedaços de comida nas suas fezes, eu sinto lhe dizer que você pode fazer Dukan, você pode fazer low carb, você pode fazer dieta paleo, você pode fazer higienista, que dificilmente você vai conseguir tratar de todo o seu sistema. Você pode eliminar os quilos na balança, mas eu, enquanto profissional, prefiro que você melhore o seu estado de saúde como um todo, começando pela sua função intestinal, do que você só tenha um corpo bonitinho, mas aí o seu intestino não tá nem um pouco funcional. Por quê que a gente fala que o nosso intestino é o segundo cérebro humano? Porque todas as terminações, os neurotransmissores que estão em sistema nervoso central, eles estão a nível de intestino. Quando o nosso intestino não funciona bem, os nossos neurotransmissores não vão estar equalizados da maneira ideal. Eu não sei se você aqui já viu aquela foto da importância dos nossos neurotransmissores, serotonina, dopamina, GABA, norepinefrina, e o que cada um traz como sensações e a responsabilidade deles no nosso corpo. O intestino tem justamente a função também de regularizar. Por quê? Eu preciso te contar uma coisa nesse momento, então vem comigo. O nosso cérebro é o principal órgão do corpo humano. Ele está todo protegido aqui por uma caixa craniana. Para que as substâncias do nosso sangue cheguem até a nossa massa encefálica, até o nosso cérebro, existem algumas camadas protetoras, que eu gosto de chamar de porteiro. Então imagina que para entrar na sua casa tem algumas portarias anteriores que vão selecionando as pessoas que entram na sua casa ou que ficam de fora. E assim acontece com o nosso cérebro. Existem barreiras que fazem a seleção do que está no sangue e que passa para o cérebro e do que fica no sangue. Quem é o responsável por absorver tudo isso e jogar essas substâncias para a nossa corrente sanguínea? É o nosso intestino. Por mais que a gente diga, mas a serotonina que está lá circulante na corrente sanguínea, ela não entra, ela não passa aí por esses porteiros que a gente chama de barreira hematoencefálica. Ok, ela não passa, mas os metabólitos, os precursores para a formação dessa serotonina no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, aí sim eles passam. E se eu não tenho o intestino funcionante de maneira adequada, eu não tenho essas substâncias na minha corrente sanguínea num nível ideal. Gente, quando a gente fala de bioquímica, quando a gente fala de composição de sistema sanguíneo, vocês precisam entender que o nosso corpo está acontecendo num 4D. Não é que eu digo assim, não tem magnésio que se a gente
gente dosar lá, não fizer um exame de sangue, que seu magnésio vai estar zerado. Não, não é isso. É só que ele está insuficiente ou que a sua via metabólica, o seu corpo está direcionando esse magnésio para uma outra reação química que é prioridade. É a mesma coisa do colágeno. Você vai lá, compra um colágeno hidrolisado achando que sua pele vai rejuvenescer 30 anos. Mas você tem uma desnutrição proteica super leve. Colágeno é uma porção de proteínas. Você compra aqueles industrializados mais antigos de todos. E aí, nem por um decreto-lei, gente, esse colágeno que você tomou vai agir na ruga do seu olho, se existir alguma via bioquímica mais importante para a sua saúde que dependa daquele aminoácido. Então, quando a gente pensa em bioquímica, em metabolismo humano, vocês precisam pensar e entender que todo esse metabolismo está acontecendo ao mesmo tempo. É como se fosse uma grande orquestra. Pode ser que o piano não seja um instrumento principal naquele momento, mas ele está fazendo, ele está compondo a música junto dos outros instrumentos. E é assim que acontece. E para que essa orquestra ressoe de maneira adequada, todos os instrumentos precisam estar alinhados. E aí tem alguns sons que se sobressaem. Assim acontece com o nosso corpo. E se o seu intestino não estiver funcionante a essa maneira, toda a sua orquestra por trás disso vai estar desafinada. Porque é o seu intestino que está pegando os nutrientes da sua dieta, as suas vitaminas e os seus minerais e jogando para a corrente sanguínea. Então, para a gente não se estender muito e para que fique super simples, o que eu preciso e que você precisa para ter uma boa saúde, assim como porta de entrada? Primeiro de tudo, ir ao banheiro todos os dias. Foi ao banheiro todos os dias? Começa a reparar. Tem dor? Tem inchaço abdominal? Tem constipação? Ou seja, é muito difícil, você faz muito esforço na evacuação? Tem sangue? Você vai olhar para suas fezes? Tem pedaço de comida nas suas fezes? Como é que ela tá? Ela tá muito escura? Ela tá muito clara? Ela tá formando uma linguiça só? Ela tá toda despedaçada? Depois que você vai ao banheiro e você olha, tem muco na privada? Muco é como se fosse aquela salivinha, uma aguinha transparente. Então, olha, vê se tem. Isso já é um grande marcador também de inflamação de mucosa de intestino, que a gente precisa cuidar. Depois que você foi ao banheiro, você tem sensação de esvaziamento completo ou parece que precisa sair um pouquinho mais? Gente, isso é super comum. E para um bom estado de saúde intestinal, a gente precisa ir sentar na privada e evacuar 100% disso tudo. No meu curso de emagrecimento inteligente, eu explico mais, eu trago como nós vamos tratar isso, como fazer essa modulação intestinal. Eu não consigo falar aqui agora porque é um assunto muito extenso e eu quero pelo menos que você comece a ter autonomia de falar, puta, meu intestino não tá legal, não adianta eu fazer essas dietas miraculosas, ficar mega restrita, ir na loja de coisa natural, gastar R$400 lá em uma compra, sendo que a minha porta de entrada tá escancarada. De que adianta você fazer uma mega de uma mansão maravilhosa na rua e não colocar nenhum portão, nenhuma portaria, nem nada? Qual é a chance da sua casa ser invadida ou de entrarem pessoas? Agora, quando você coloca porteiros, grade, tudo da maneira adequada como você acredita, você não se sente mais segura? Se você entendeu isso, você está começando a entender a importância do nosso intestino. E sim, o intestino segundo o cérebro humano, porque então ele guarda, ou ele é responsável também por toda essa bioquímica do nosso sistema nervoso central, dos nossos neurotransmissores. De forma resumida e prática, sabe aquela coisa assim? Estou literalmente enfesada? É justamente por isso.
se eu fico constipada, se eu fico guardando ali aquele bolo fecal, de que maneira eu quero ser feliz? Se eu não tenho contração de mucosa intestinal, eu tenho pouca serotonina a nível intestinal, nível sérico, pouco precursor de serotonina em nível de sistema nervoso central, e você quer ser feliz de que jeito? E aí você toma antidepressivo, você só come farinha branca, só come açúcar, na tentativa de fazer um balanço aí inconsciente dentro do seu sistema nervoso central, mas essa bola de neve, ela só vai aumentando e em algum momento você precisa parar com esse ciclo vicioso. Bom, trouxe aqui para vocês muito da informação bioquímica, mas quero dar uma pinceladinha no nosso comportamento emocional em relação ao nosso intestino. Pensa comigo, vem pra cá. Nós estamos falando, eu tô falando até agora, que o intestino é o órgão responsável por pegar todas as suas vitaminas, minerais e tudo para jogar na sua corrente sanguínea. E o que ele não pegou e pôs na corrente sanguínea, ele tá mandando embora junto com as suas fezes. E a qualidade desse bolo fecal vai dizer muito do seu estado de saúde. Até aqui, todo mundo comigo, certo? Emocionalmente, para reparar. Se você é uma pessoa constipada, tem o intestino travado, que não funciona diariamente, seja sincero com você mesmo, não é comigo. É difícil de deixar situações ruins da vida para trás, não é? Você fica remoendo, você fica guardando. Sabe aquela cartinha na manga que quando eu tiver a oportunidade eu vou lançar ela em uma discussão, ou eu vou usar dela para diminuir o meu próximo, ou eu vou usar dela para aquela chantagem emocional para conseguir o que eu queria? Acabou. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de deixar a vida fluir, pensa no rio. O rio corre e vai levando tudo, vai arrastando. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de doar, de dar coisas embora, de resolver situações inconscientes na sua vida, ou seja, situações que foram ruins, palavras que você ouviu que foram ruins e que você fica guardando, a chance de você ter problemas intestinais de constipação é muito grande. Em contrapartida, quando você tem medo, quando você acredita que uma situação pode te trazer perigo, pode te expor, quando você acredita que uma situação é uma ameaça para a sua existência, você quer ir no banheiro. E aí vem os quadros de diarreia. Lembra um dia que você quis subir no palco e ficou super nervoso? E deu vontade do quê? De ir no banheiro. Deu dor de barriga, ou seja, você queria sair daquela situação o mais rápido possível. Se você é uma pessoa, então, que guarda rancores, mágoas, maus comportamentos dos outros, ou palavras, emoções, e fica ali cozinhando literalmente isso no seu intestino, menos o seu intestino vai funcionar. No curso de emagrecimento inteligente eu trago também vários exercícios para vocês entenderem isso e ressignificarem muita coisa. É um assunto muito extenso, eu poderia falar mais sobre as nossas cepas, os nossos probióticos, o que é de fato uma desbiose intestinal, mas para você que está aí do outro lado do computador, da tela, do celular, o que na sua vida prática você precisa? Sentar na privada todos os dias, ir no banheiro, sair do banheiro feliz, acreditando e pensando que você literalmente colocou tudo para fora com sensação de esvaziamento gástrico e começar a perdoar as pessoas, as situações, começar a se perdoar, se pegar no colo e entender que a vida é uma constante evolução. A vida é um constante convite ao aprendizado, à evolução moral e espiritual. Então, para de mimimi, eu gosto muito disso, né? Para de se fazer de vítima, para de se fazer menor do que os outros. Se você tá aí nessa posição que você tá,
eu tenho certeza que existe um propósito ou um porquê. E você só vai sair daí no momento que você aprender. Então, comece, se não dá para começar pela resolução emocional da situação, comece pela resolução do físico, ou seja, você não está indo no banheiro, comece a ir no banheiro, porque essa nossa emoção e fisiologia e corpo, ela é uma via de mão dupla, um fortalece o outro. Então, se eu não consigo olhar para o emocional agora, porque eu ainda não estou pronta para perdoar de fato, eu ainda não estou pronta para entender as minhas questões emocionais, comece bebendo água, comece fazendo de tudo para você ir no banheiro todos os dias. E aí você começa a ir todos os dias, 2 vezes por dia. E assim, homem é mais fácil ir ao banheiro 3 vezes por dia. As mulheres, por uma questão hormonal, aí 2 vezes já é um grande suprassumo. Tudo bem? Eu espero que você tenha entendido. Fique com Deus, é um prazer. Na semana que vem eu venho trazendo mais novidades, mais interações aí entre corpo, mente e espírito para você se conhecer cada vez mais. Se você gostou da aula e se ela te ajudou, clica aqui, se inscreve no canal que toda semana tem novidade e compartilha esse vídeo com as suas amigas, enfim, que precisam entender que para ser feliz tem que ir no banheiro. Um super beijo, fique com Deus!